Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje vocês já estão vendo aqui comigo, meus dois convidados aqui do meu lado direito, Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, e aqui embaixo, Rafael Coelho, do Lost Token BG. Depois da vinheta eu vou falar um pouquinho melhor para vocês por que eu convidei esses dois. Vocês já estão vendo aí o título do vídeo, mas eu vou explicar um pouquinho melhor e eles vão se apresentar aí para vocês. Bom, galera, estamos aqui então para gravar para vocês uma retrospectiva do ano de 2021, encerrando a trilogia aí de vídeos que a gente fez esse ano, né? Começando com uma lista minha do meu top 10 aí do ano. Depois a gente teve um top 10 aí com vários criadores de conteúdo e hoje a gente vai bater um papo aqui com o Gustavo e o Rafael Coelho. Gustavo, fala aí pra galera, quem caiu de paraquedas aqui, conhece no meu canal, não conhece o Gambiarra, tá errado, mas se apresenta aí pra galera. Vamos que vamos, gente. Fala, galera, beleza? Eu sou o Gustavo Lopes. Eu produzo e apresento, em grande parte, o Gambiarra Board Games, que é um podcast sobre jogos de tabuleiro, né? Já que a gente tá aqui no canal de jogo de tabuleiro, normalmente vai ser um podcast de jogo de tabuleiro, né? Que hoje em dia a gente produz aí 2 episódios semanais, sendo um episódio a gente fala sobre um jogo toda semana, desde que a gente começou. Sem férias, porque criador de conteúdo não tem férias, pelo menos no meu caso não tem férias, e a gente faz alguns episódios também toda semana com convidados, tanto que o Fran e o Rafa já apareceram lá no Gambiarra, pelo menos aí, a gente faz sempre parcerias aí para fazer conteúdos com perspectivas diferentes, isso é uma coisa que eu gosto muito, que é sempre trazer pessoas com óticas diferentes, com ideias diferentes, para poder criar um conteúdo plural, né? Que é algo que dá muito trabalho você conseguir juntar essas pessoas, fazer pequenos matches, né? Ah, vou pegar essa dupla, semana que vem eu pego essa dupla. E claro, acabo que eu fico importunando todo esse pessoal, né, para fazer um conteúdo junto comigo. Mas tenho aí, desses últimos 2 anos e meio aí, tem sido uma experiência muito legal. Não, muito bacana mesmo. O Gustavo já fez uma participação aqui no nosso especial de Dia dos Namorados, ele e a Carol, que é a companheira de podcast dele, foi muito engraçado aí a competição. Quem não viu ainda, volta e assista, ficou bem engraçado. E aqui embaixo, Rafael Coelho, também de podcast, também quem não conhece, tá errado. Se conhece aqui qual é o jogo, que a qualidade é muito inferior e não conhece o Lost Token, tá errado. Então, Rafa, se apresenta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para a hora que você estiver assistindo esse vídeo, eu sou Rafael Coelho, uma das 7 corujas lá da Lost Token, que a gente grava juntos o Coruja Cast, que, ao contrário do Gambiarra, é um podcast totalmente maluco, que não funciona de maneira organizada. É uma ironia do destino que o Gambiarra seja organizado e o Coruja Cast seja uma gambiarra. Essa é a grande ironia do destino. E, cara, um prazerzaço estar aqui mais uma vez com vocês. E cada vez que eu venho aqui, eu tenho convicção de que o Fran está mais parecido com o Moisés Pacheco, o Moita. Pode Então, crer! Se você que está assistindo esse vídeo ainda não sabe quem é o Moita, que é o autor do Grace, do Oxai e de outros jogos, pode ter certeza que ele é sósia do Fran, vocês vão ver lá que está cada dia mais parecido. Não tinha reparado, mas agora parando pra pensar, é verdade, ele lembra mesmo. Bom, e o Rafa também já participou aqui com a gente de uma outra gravação, né, em que a gente falou aí de hypes e jogos escondidos, né? Foi bem bacana também aí o vídeo que o Rafa apareceu. Eu vou deixar aí pra vocês os cards pra todo mundo ver o vídeo que os dois participaram previamente. Quer fazer a denúncia que esse vídeo aqui eu participei porque o Gustavo que ia não pôde ir. Daí eu fui lá tampar o buraco. Eu era o step desse vídeo aí do hype. Tava sabendo disso não, que isso? Eu era o step. O Fabrício tava nesse dia também. Foi um episódio bem legal. Foi. Mas assim, step não era porque na verdade eu tinha 2 lives na sequência, tá? Ó, já que ele falou, eu vou falar. Tinha 2 lives na sequência e você ia participar da outra. Eu só adiantei qual que você ia participar. Olha aí. Tá vendo? Não era step, gente. Mas não tô brincando, gente. E daí eu coloquei outro criador de conteúdo pra fazer a sua vez na outra que a gente ia participar. Tá vendo? Esse é o nível de seriedade do Coruja Cast. Tem compromisso nenhum com a seriedade. É isso aqui que eu vim fazer aqui nesse canal hoje. Não, mas hoje, gente, por que eu chamei vocês dois aqui, tá? Nem eles estão sabendo o porquê, mas basicamente, se a gente vai falar de retrospectiva de 2021, não tinha ninguém melhor para eu chamar, porque vocês fizeram parte do meu ano de forma, assim, integral.
porque eu sou criador de conteúdo, mas obviamente eu consumo outros criadores de conteúdo. Acho que é importante pra gente, né, consumir outros conteúdos. Sem dúvida. E o podcast acaba sendo uma ferramenta que eu uso muito, porque enquanto eu tô trabalhando, eu tô ouvindo podcast, saio de casa e tudo mais, tô no carro dirigindo, eu vou ouvindo podcast. Então acho que assim, se eu não ouvir 100% do que vocês dois produziram esse ano, eu ouvi perto disso, tá? Olha... até o finalzinho lá que vocês estão se despedindo, eu ouço até o final e... Isso é bom. E muita coisa dessa coleção tá na conta de vocês, viu? Pô, então, aí é meus pêsames, aí é ruim. Eu peço perdão por ter feito isso na sua vida. Perdão por esse vacilo. Não, então, assim, muita coisa assim, jogos que não estavam no meu radar, e daí eu ouvindo vocês falarem, eu falei assim, cara, acho que isso daqui vai entrar no meu radar. Teve jogos que, assim, vocês falando, obviamente, não entraram no meu radar, outros jogos que entraram, que já estavam, já tinha conhecido, concordei com o podcast, né, ou não. Mas muita coisa que tá aqui eu conheci esse ano graças a indicações de vocês. Então, assim, de verdade, não tinha outros criadores de conteúdo que eu pudesse chamar para estar batendo esse bate-papo aqui hoje. Não é porque eu tô na frente de vocês, é real. Compartilhei até no minha retrospectiva do Spotify, que tava lá vocês dois com o primeiro e segundo lugar lá de audiência, porque realmente eu ouço muito o que vocês falam. E é aquela coisa, né? No Spotify até na retrospectiva falava, né? Parece que até que a gente é amigo do apresentador, né? E real, vocês pra mim é que estão aqui em casa toda semana, né? Pô, cara, toda vez que alguém fala esse tipo de coisa, eu fico realmente satisfeito, justamente com esse lance de ser amigo, sabe? Porque eu acho que o nosso hobby é muito sobre isso. Falei isso aqui da última vez, tô sendo repetitivo. Quando eu vim aqui, eu falei sobre isso. O dia que nosso hobby deixar de ser sobre gente, a gente pode largar ele, sabe? E conhecido, vocês dois são pessoas que eu conheci do hobby, são pessoas que a gente conversa sobre outras coisas, inclusive, né? Sabe? Não é nem sobre o seu hobby. Isso é muito legal. E é isso que eu espero quando eu entro numa comunidade. É muito bom fazer parte disso. Me sinto muito honrado, tá? De estar no seu dia a dia. E o Gustavo tá no meu e você tá no meu, porque, igual você falou, a gente consome conteúdo um do outro. Sim. É natural, né? A gente não pode ficar só na nossa bolha. E que bom poder estar aqui compartilhando mais um tempinho com vocês. E é um negócio muito louco, né? Porque assim, a gente fala no podcast e tal. E isso é uma parada que às vezes eu paro pra pensar e fico falando, nossa, mas é um negócio muito louco. E pensar nas pessoas que estão ouvindo, que a gente fala, às vezes fala abobrinha, mas fala coisa séria também, né? Mas na grande parte a gente tá falando de jogo, de nossas experiências e tudo mais. E a gente muitas vezes não conhece ou não sabe quem são as pessoas que estão do outro lado. Eu sei que isso para qualquer mídia, mas acho que o podcast é até mais difícil o ouvinte entrar em contato com a gente. Muita gente ouve, que nem o Fran falou, às vezes ouve no trânsito, no trabalho, na academia, caminhando, fazendo exercício e tal, e não é um momento que você vai lá e fala assim, tipo, nossa, eu vou comentar aqui, às vezes fica, né, e tal, mas eu sempre fico muito louco, muito honrado, assim, de saber o quanto as pessoas estão ouvindo a gente, né, que nem você falou, esse ano a gente teve, sei lá, 90 episódios até agora, e um pouquinho para mais aí até acabar o ano, porque ainda tem mais alguns dias aí, então quer dizer que ainda tem mais episódio até para editar para os meus pêsames, mas é muita hora, e às vezes a gente não pensa nessa, a pessoa ouve tanta gente, que às vezes ela tá tão próxima que a gente não percebe isso, né, mas isso é muito louco, é uma parada assim que é surreal pra mim, pelo menos eu acho doideira quando aparece o pessoal falando, ouvi 6.500 minutos do seu podcast, caraca, meu irmão, é muita coisa. Acho que nem minha mãe, né, me escutou falar 1.500 minutos, assim. Né? No ano, né, tipo, não ouve tudo isso, né? É verdade, cara. É assustador, assim, eu como bem consumidor de podcast, eu sinto que é a mídia mais intimista que existe. Concordo. Justamente porque você carrega ela com você, né, pros lugares. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas assim, frequentemente eu respondo o cara. Sabe, eu tô tipo assim, aí ele fala alguma coisa, não é possível. Aí a pessoa tá do ônibus assim, olha pra mim, tipo, o que é isso, cara? Você tá fazendo aí, né? Mas é muito comum, acho que tem isso. Rola intimidade mesmo. Exato, acho que não conheço nenhum de vocês dois pessoalmente, mas acho que real, ainda. Se eu encontrar pessoalmente, ainda, com certeza. Ainda. A hora que a gente for se encontrar real, eu vou tratar assim como amigo mesmo, porque vocês no meu dia a dia estão realmente, tá, gente? Então esse era o recado inicial que eu queria dar de porquê da escolha de vocês, tá? Pra gente bater esse papo, além de que eu admiro muito o trabalho de vocês, eu realmente sou um ouvinte e um fã do trabalho de vocês. Mas vamos falar de 2021, galera? Vamos entrar na pauta aqui? Aqui tem pauta, aqui tá pensando o quê? Que tem organização, rapaz. Às vezes a gente é organizado, às vezes, tá? A gente também é bem gambiarra aqui.
Ô, gente, aí em 2021, vamos falar um pouquinho, o que vocês acharam? Como é que foi o ano 2021 para o hobby, né? Aí falando com relação à volta das jogatinas, né? Muita gente tomou vacina e voltou assim com lançamentos internacionais, nacionais, criação de conteúdo, né? Dificuldades que a gente tava para criar conteúdo ou não. Queria prêmios, né? Quem ganhou ou não os maiores prêmios aí. Queria, assim, ouvir de vocês o que vocês acharam de 2021. Vamos começar pelo Gustavo aí. Vamos lá, eu acho que assim, o ano de 2021, pra mim, como criador de conteúdo, foi muito bom. Com relação à audiência, a gente cresceu bastante a audiência. Eu acho que isso se reflete por essa curva que a gente teve. 2019 a gente tava bombando no hobby, 2020 teve aí uma lombada, na verdade uma vala, né? Uma valeta que a gente passou com o carro, quebrou a roda e teve que deixar um pouco no conserto aí. Mas eu acho que durante a pandemia, pelo menos para podcast, eu não acompanho do YouTube números e tudo mais, mas eu sinto que para podcast, até como o Rafa falou, como é uma mídia muito intimista e as pessoas estão assim querendo algo para se conectar com o hobby, eu acho que acabou crescendo muito por conta disso. E também porque as pessoas começaram a procurar mais para poder jogar em casa, para jogar com a família. Então acaba que sendo uma continuação de 2020, mas com bem mais esperança do que como a gente terminou 2020. Até por conta do que você falou da vacina, eu já vejo algumas pessoas que estão voltando a jogar, apesar da cautela. Eu não sou uma delas, porque eu ainda tenho um pouco mais de cautela, mas isso é algo meu, é uma questão pessoal, de ansiedade, o impacto da pandemia para mim como pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o hobby em si aqui no Brasil, ele cresceu durante esse 2021. Você vê até pelo número de lançamentos, pelo número de anúncios, pelas vendas, pelos jogos que a gente vê bombando, a galera marcando a gente, tô jogando esse jogo, comprei esse jogo. E então, assim, pelo menos o hobby aqui no Brasil, eu sinto que foi um ano bom, apesar dos pesares, apesar da pandemia, apesar de 2020 ter sido um ano desastroso e 2021 foi uma continuação disso. Eu acho que a gente tá com um pé para agora começar 2022 dobrando essa meta, né? Eu espero que seja essa a visão, claro, desde que já com a experiência dos cuidados, a gente já sabe aí com o que a gente pode lidar. Internacionalmente, eu acompanhei bem pouco o cenário internacional, porque até para não criar muita expectativa de comprar jogos importados, por conta do valor dos jogos, do dólar tá muito alto, então eu acabei acompanhando alguns hypes de alguns jogos e tal. Assim, teve pouca coisa que me surpreendeu, teve um outro jogo que eu fiquei com bastante expectativa para 2022, mas talvez por ter jogado tanto entre 2019 e 2021, eu tive menos impacto disso. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu tenho falado muito disso com o pessoal, que quanto mais você joga, e joga muito jogo, que nesse ano a gente jogou 110 jogos novos. Ano passado foram 118 também. Então, é uma carga que você acaba levando. Então, quando você vê um lançamento e você identifica uma característica de alguma coisa que você já jogou e tal, já não surpreende tanto. Mas assim... Você joga, menos você pega pelo trem do hype, né? Exatamente, assim, e também por conta da quantidade de jogos que eu já tenho na coleção, pela quantidade de lançamentos, você acaba tendo que escolher mais, né? Você tem lá, saiu nesse mês 15 jogos. Só que você vai ter grana pra comprar um, né? Sei lá, ou pouco, 2, talvez. Ou às vezes nenhum, né? Eu, nessa Black Friday que passou, eu comprei 0 jogos. Para não falar que eu não comprei nada, eu comprei o Scrabble, que é aquele jogo caça-palavras, né? Que nem era Black Friday, mas era uma coisa que eu falei, poxa, eu vou arriscar esse jogo, porque tava mais ou menos barato ali, vamos que vamos. Então, assim, de forma geral, foi um ano bom pra mim. Assim, só esses últimos meses em relação às minhas jogatinas pessoais, que não foi tão bom quanto o restante do ano, porque com o final do ano a gente acaba estando mais atribulado, e até por conta da criação de conteúdo pro podcast, eu tô sempre atribulado, gravação, edição. O mês de dezembro para mim é muito complicado, porque eu tenho que adiantar coisas de janeiro para poder manter a periodicidade, né? E é um esforço muito louco que a gente faz por gosto, né? É um hobby dentro do hobby. E você faz 2 episódios semanais, né? Sim, dá em torno de 2 horas a 2 horas e meia de áudio final por semana. O que quer dizer que provavelmente deve ter umas
10 horas de trabalho por trás, pelo menos aí. 3 horas de gravação, mais um monte de edição e aí por aí vai. É isso aí. Fora as pesquisas que às vezes a gente faz, né? As pautas da semana dos jogos, né? Tem muita pesquisa, porque acho que como a gente tem espaço para fazer um diferencial, eu entendo que, por exemplo, a mídia audiovisual, né, pro YouTube principalmente, você tem ali alguns formatos de resenha, de gameplay, de overview, de regra. São formatos consolidados que são os formatos que, por exemplo, eu procuro. Eu gosto de vídeos de overview, né? Vídeos 10, 15 minutos para eu conhecer o jogo, ver a parte visual como que é. E no podcast eu tenho um pouco mais de liberdade de falar mais, falar mais sobre o jogo, sobre curiosidades, pesquisar sobre o autor, se é um jogo brasileiro, né, um jogo que teve uma produção nacional, eu tenho contato com o ilustrador, com o editor, com o próprio autor do jogo, trazer um pouco disso como curiosidade, e é um formato que a gente adotou, que dá muito trabalho. As pautas, assim, são textos de 2.500 palavras, 3.000 palavras, dão páginas e páginas de texto escrito, de roteiro, para chegar no resultado que a gente faz, assim. Então, denota muito trabalho, o resultado fica bom para mim e é o que importa. Assim, claro, né? Importa que os ouvintes estão gostando também, né? Mas tem que ser bom para mim também, né? Senão não tem por que fazer, né? Se a gente não gosta do conteúdo que a gente faz, não faz sentido. Não, perde sentido, né? Como qualquer produção artística, assim, se a gente pode dizer isso, né, cara? Se você faz aquilo, sabe? Se você não olha pro resultado e fala, pô, isso aqui realmente ficou legal, você não tem vontade de subir ele, sabe? Fala, eu não vou publicar isso aqui, eu não gostei disso aqui, eu não vou publicar, né? Não faz sentido. Se me permite o adendo, Gustavo, o seu formato que você fala sobre um jogo específico, para mim é o grande diferencial até hoje de todos os podcasts. Não vou falar nem só do Brasil, tá? Do mundo em board game. Ninguém faz esse trabalho jornalístico maneiro que você faz. Toda vez que eu escuto, até já falei isso com ele várias vezes, eu escuto os episódios. Engraçado que os dois formatos são bem diferentes, né? Mais de dois, na verdade. Mas especificamente os dos jogos, ele lembra muito a bancada do Jornal Nacional, assim, sabe? Imagina o Gustavo, assim, de Bonner, né? A Carol de Renata Vasconcelos, e eles vão sapecando, sabe? E fica um formato bem jornalístico. É muito diferente dos outros podcasts. Quem não conhece tem que conhecer, porque é realmente um excelente trabalho. Você sabe que até uma das partes, assim, falando do podcast do Gustavo, é o que vem antes, né, da explicação do jogo, e o que vem depois, né, que é a opinião dele, né? São as duas partes, assim, o que vem antes, que é ele contando, tipo, os destaques, o que eles jogaram e tudo mais, que ali eles soltam muita coisa das primeiras impressões deles, né, sobre alguns jogos, e o que vem depois, que daí é a opinião, principalmente na hora que ele começa a tretar com a Carol. E a Carol... Fica demais. É difícil, viu? Tem hora aqui que até corto, pra não ficar muito feio pra mim, né? Pra mim, né? Fica feio pra mim. Bicho. E você, Rafa, como é que foi aí 2021 pra você, na sua opinião, aí, com relação a destaque? Cara, 2021 foi um ano, embora o contexto seja parecido, né? Pandêmico, ele é um ano muito diferente de 2020, né? Pro hobby. 2020 foi um ano que o pessoal segurou o lançamento demais, porque as pessoas não estavam se encontrando, então teve muito jogo que foi adiado para 2021 e finalmente chegou em 2021. Então a sensação que me dá é que 2021 foi um ano menos pior, tá? Que 2020, mas ele ainda tá longe de ser o que foi 2019, né? Que tinha sido a explosão, o ápice. Tinha a Galápagos lançando 2 jogos por semana, aquele negócio inacreditável, não dava para acompanhar, né? Então, me parece que 2021, para o nosso hobby, é um reinício. É um reinício daqueles reboots curiosos. Alguns canais se foram, alguns canais cresceram muito, novos jogadores apareceram, velhos jogadores não estão mais entre nós pelos mais diversos motivos, alguns porque largaram o hobby, outros, infelizmente, a doença levou, né? Eu lembro do Miranda, né, cara? Miranda. Cara, a gente perdeu o Cid lá do... Cid Nelson. Que fazia os Cid Plast. E, cara, assim, foi triste, né? Foi um período triste pra gente nesse sentido, mas o hobby meio que renasceu. E gente nova chegou durante a pandemia, e a minha sensação no frigir dos ovos é que 2021 é um novo começo com outro cenário. A gente vai ter um cenário de 2022 muito diferente do que era 2019, talvez até mercadologicamente diferente, talvez vale até um dia conversar sobre isso, se daqui pra frente é igual era daqui pra trás. Minha ideia é de que não é muito diferente.
Mas pro nosso canal, cara, foi um ano muito duro. Duro. A gente pensou em jogar a toalha pelo menos umas 5 vezes ao longo do ano. Porque o que motivava a gente a fazer conteúdo era o fato de que a gente se encontrava. Nós somos amigos, a gente queria encontrar para conversar e jogar, e a gente gravava as conversas. É isso que a gente fazia. Esse é o nosso perfil lá. A gente fazia isso ao vivo, e tava todo mundo na casa do Ricardo, encontrava, e isso acabou em 2020. E em 2021 tava todo mundo no limite, assim, saturadíssimo. O que segurou... A gente foi segurando. Sabe uma coisa que deu um alentozinho? Foi quando saiu a retrospectiva do Spotify, no final do ano. E aí começou a pipocar post. E você, inclusive, foi um dos que fez um post, né? E marcou tanto o Gustavo quanto a gente. E que a gente pôde ver um pouco do feedback do que estava acontecendo. O Gustavo falou mais cedo que a mídia audiovisual, o feedback é mais instantâneo. Que você tá vendo aquele troço no celular ou no computador, você escreve, cara. Na hora. Você escreve no comentário, né? Minimamente você deixa um like ou não, né? Exato. E a gente não tem isso no podcast. Eu não sei quantos caras deram like. Eu sei quantos baixaram. Mas quantos gostaram? Eu não sei. Isso não existe pra nós, entendeu? E aí, quando chegou no Spotify no final do ano e mostraram os dados, pessoas mostrando, eu falei, poxa, que bacana. E aí o Spotify tem uma retrospectiva para o criador. Nem todo mundo publicou e tal. E aí ele mostrou assim, vocês dobraram de tamanho em 2021, sabe? Assim, você eu falo, olha, cara, a gente não teve o feedback porque não viu as pessoas, não encontrou com elas nas ruas, né? Nos eventos, que é muito legal de ir. A falta do DOF, acho que fez... Demais. Eu tô louco pra poder estar seguro, pra poder comparecer ao DOF, né? Que já tá marcado pra junho, né? Até o momento, né? Até a gravação é dia 18 e 19 de junho. Mas acho que isso fez pra nós um ano muito duro, assim, sabe? A comunidade ter abraçado, assim, claro que ajuda muito. Nós temos um grupo lá com a galera que... o Frank, inclusive, participa lá com a gente sempre. Então, 2021 para o hobby, para mim é um ano de renascimento. Para o nosso canal foi um ano duro, mas que no final ele deu uma cartada legal para que a gente... Vamos lá, vamos mais um ano, vamos indo. Enquanto for divertido, a gente vai seguir, né? Acho que é o mesmo aqui para todo mundo. Ninguém ganha dinheiro com isso aqui. Se ganha, me ensina. Ô, Fran, você tá ganhando dinheiro com isso aí? Você tem noção, meu canal não é nem monetizado, tá? Deu um problema no meu AdSense, meu canal não é nem monetizado. Então, eu realmente não denúncia pro YouTube. Atenção, YouTube. Pelo amor de Deus. Libera meu AdSense. Aí, pois é. Não, mas falando aí um pouquinho da minha percepção, tá falando sobre a gente como canal, também como criador de conteúdo, a gente teve uma história bem parecida aí com o que o Rafael Coelho teve, principalmente porque, assim, o nosso canal, a ideia inicial dele sempre foi ser um canal divertido, né, a gente queria mostrar o jogo ele na mesa, né, então a gente fazia muito gameplay com convidados, né, mostrava, o foco não era tanto mostrar tanto regra, não era tanto fazer um review, era mostrar o jogo na mesa com convidados pra galera, né. Veio a pandemia, a gente não consegue convidar a galera, não consegue colocar um monte de gente, fazer a filmagem. A vida foi ficando cada vez mais difícil também. O Luiz e a Ieda, que são companheiros de canal aqui, eles se mudaram para outro estado, né? Não foi nem para outra cidade, foi para outro estado. E daí a gente chegou num momento bem de cheque aqui no canal também. 2021 foi um momento... Foi muito difícil, né? Os dois, o Luiz e a Ieda, até abriram loja, ficaram cada vez mais atolados também de trabalho e tudo mais. E foi um ano em que a gente teve que readaptar formatos, né? A gente teve que... não fez tanto gameplay quanto a gente gostaria, que era o core, né, do nosso canal. Teve que adaptar, comecei a fazer muito mais vídeo de regras, vídeo de review somente, né? Regras e review, acabou por causa das dificuldades da pandemia, de não conseguir reunir para fazer o gameplay, né? Não adianta fazer um gameplay sempre só eu e a Daiane. Não sei, eu não acho tão legal, né? Não vai ficar tão divertido assim, como você realmente botar um jogo na mesa, ver as interações, a gente botava muito meme na tela, né, e tudo mais. Então foi um ano difícil, mas ao mesmo tempo foi um ano que a gente tirou muito peso aqui das nossas costas, que a gente queria fazer o negócio muito de um jeito, né, muito do nosso jeito pra fazer. A gente resolveu tirar um pouco o peso aqui das costas e fazer assim, vamos fazer como a gente pode, né, como dá, e se a galera curtir o nosso trabalho, vai acompanhar, né, vamos fazer pra gente muito mais do que fazer pros outros, né. Então, como criador de conteúdo, essa foi a nossa realidade também aí. Não, e se me permite fazer um comentário adicional, isso que vocês falaram de desistir, eu acho que não é só, assim, eu sempre brinco que todo dia de manhã, quando, sei lá, eu sento no computador para trabalhar no meu trabalho regular, eu penso assim, hoje eu desisto do podcast? Aí não, hoje não. Então tem sido muito hoje não, mas realmente, assim, para fazer
como eu falei, a quantidade de conteúdo que a gente faz, eu, como faço 90% de todo o trabalho, isso é uma vantagem, porque eu sou uma pessoa que tá sempre muito ativa, eu não consigo ficar parado por muito tempo, eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu me sobrecarrego porque eu me cobro muito. E me cobro de lançar episódios todo dia, na mesma data, no mesmo horário, com o mesmo padrão de qualidade, e a gente não pode depender que sempre vai estar na qualidade, porque eu consigo gravar, assim, quando eu entro para gravar, eu visto a capa, né, a camisa do podcast e falo, essa é a hora de gravar o podcast, mas eu não posso esperar isso de tudo. Eu não posso esperar que todo dia a gravação vai sair boa, todo dia eu não vou ter um problema. Isso acontece com frequência. Então, e fora o fato de que, assim, a gente tem o apoio da comunidade, isso é muito bom, das pessoas que estão ao redor de nós aqui, criadores de conteúdo, e também dos ouvintes, mas por ser uma mídia de podcast, uma mídia apenas áudio, no nosso caso, o apoio do mercado é um pouco diferente. E isso, muitas vezes, eu sei que já levou muitos podcasts a desistir, porque se você aí que tá assistindo o vídeo for na Ludopedia, entrar na seção de podcast, você vê que tanto o Lost Talk quanto o Gambiarra estão lá pra baixo, porque ele tá por ordem de data de pra começar, nem tem né? botão de podcast mais na página inicial da Ludopedia, né? Ele tem um negocinho lá que ele vai pra o botão baixo lá, né? Não, tinha antes o botão, aí arrancaram pra colocar o botãozinho do MIPS, aquela moedinha nova lá. Aí eu mandei uma mensagem pros caras da Ludopedia e falei, você tá sacanagem. A gente já quase não tem espaço. Vocês arrancam o botão do podcast, aí é que é difícil. E acaba complicando, né? Porque esse apoio a gente depende muito, porque a gente não ganha nada para fazer esse conteúdo. E eu nem ouso calcular a minha hora de trabalho e todo o valor que eu gastei até hoje para produzir essas, sei lá quantas horas de podcast tem. Eu sei que o Spotify falou que a gente fez 90 horas esse ano. Você compraria mais uns 50 jogos aí com esse dinheiro. Só com o microfone já daria para comprar vários jogos, né? Que é um retorno que eu não vou ter, assim, em relação a monetário. Se eu precisar vender o microfone, eu vou poder vender o microfone que nem um jogo, né? Que é mais fácil, né? E se você tem 90 horas aí de podcast lançado, pode colocar pelo menos 6 vezes aí o tempo que você tem para fazer. Né? Sim. Muito mais. Bom, e falando minha percepção aí também sobre aí o ano, né? Sobre como é que foram premiações, galera jogando. Eu vi realmente muita gente entrando no hobby. Não sei se a quantidade de jogo tá vendo mesa quando tá sendo comprado, porque eu tenho visto muito jogo esgotando, sabe? Jogos que assim foram lançados não faz tanto tempo, você vai procurar em loja X, loja Y, não tem mais, tem em 2, 3 lojas só, tá? Então, ou seja, o mercado, não obviamente tudo, mas tá absorvendo de compra, né, da maioria dos jogos. Não sei se tá vendo mesa tudo que tá sendo comprado, mas tá vamos ver depois a lista de troca, né? Vamos ver depois. Exato, né? Agora o final do ano já começou a aparecer, inclusive a minha, né, também junto. Black Friday desse ano achei que foi bem fraca. Eu também não. Eu comprei um jogo só, que foi o Blackout Hong Kong, e esse tá na conta do Gustavo Lopes, tá? Aê, Fister! Antes de comprar o jogo, eu já tinha ouvido, eu voltei a ouvir de novo o podcast dele. Assim, tá bom, me convenceu, vou comprar, tá barato. Boa surpresa. Então, e daí achei, premiações eu achei que não teve nada muito marcante, né, acho que nos outros anos, os jogos que ganharam, né, por exemplo, o Spiel mesmo, achei que foram muito mais falados, ficaram muito mais marcados, eu achei que esse ano passou um pouco batido isso, e em compensação, achei que os jogos lançados esse ano, pelo menos aqui no Brasil, foram mais, como é que eu vou dizer, de maior impacto, eu acho, do que, Concordo. Por exemplo, do ano passado, né. Concordo. Me parece que tinha a ver com aquela história que eu falei mais cedo dos lançamentos terem sido adiados. Por vários motivos. Porque o mercado estava desaquecido, porque não tinha container, porque não tinha papel depois. E aí foi atrasando, né? E parece que muitos chegaram esse ano de uma vez. Eu tenho essa sensação. Bom, então, seguindo aqui a nossa pauta, na opinião de vocês, eu queria saber qual foi, assim, o lançamento de 2021, né? Já que a gente está falando justamente dos lançamentos desse ano. Qual foi o que teve o maior impacto aí na comunidade? Não estamos falando de qualidade de jogo, se o jogo é bom ou não, tá? Vamos falar de impacto mesmo aí na comunidade, seja no lançamento Inter lá fora ou aqui dentro, né? Não sei o quanto vocês acompanham também lá fora, mas o que vocês viram aí como grande impacto aí? Gustavo, começando contigo novamente. Aqui no Brasil, sem dúvida, a gente teve impactos muito grandes, principalmente com relação ao cenário brasileiro, de autores brasileiros.
Eu vi muita coisa bombando mesmo. Um deles é um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano, que foi o Herdeiros do Khan, que foi uma surpresa, porque ele saiu para uma editora que é a Estrela, que ela tá ali mais no mercado de jogos de massa, né, jogos de lojas de brinquedo, e foi muito bom, porque nas minhas férias, em setembro eu tirei férias do trabalho e de tudo, né, praticamente, e eu pude visitar algumas lojas de brinquedo e ver o Herdeiros do Khan no destaque. E isso pra mim, assim, apesar de não ser o autor do jogo, eu me senti muito orgulhoso de ver o jogo na loja, porque eu olhava aquela parede de jogos, e a maioria deles são sempre os mesmos, e pensar, aquele jogo ali tem uma mecânica maravilhosa, uma mecânica não, várias mecânicas, ele é um jogo mecanicamente muito bom, a arte dele é muito bonita, a produção é no padrão da Estrela, ou seja, quem vai comprar ali provavelmente já tá acostumado com uma produção que não é essa produção gourmet que nem a gente tá acostumado, né, no nicho, né, dentro do nicho, você pega um jogo Deluxe, Premium, Kickstarter Edition e tal, pra quem tá acostumado, obviamente é um choque, né, você ter um jogo com essa qualidade de componentes, mas pra quem tá naquela loja ali levando um jogo a R$100, ou até menos, né, a gente teve promoções aí na Amazon e tudo mais. R$80, né, cara? Mas cara, o cara que é um compra jogo... banco imobiliário, né, Gustavo? Pô, Nossa senhora! Ele tá levando pra casa uma obra-prima, sem dúvida. Então acho que nacional, o primeiro deles foi o Herdeiros do Khan, tem um impacto absurdo. O segundo, Brasil Imperial, porque é curioso, porque eu acompanho bastante o Zé lá, né, no Instagram, o Instagram do próprio Brasil, e eu tô vendo o Brasil rodando o mundo inteiro, aparecendo em tudo e quanto é lugar. E você fala assim, tipo, poxa, eu vi uma resenha em tcheco, né, que é onde meu irmão mora. Eu falei, caramba, os caras estão falando do Brasil lá na República Tcheca, na Alemanha, na China. É uma coisa assim, de explodir a minha cabeça. E eu acho que o terceiro, apesar de não ser um lançamento desse ano, mas é um jogo que eu passei a ver ele ainda mais fora do Brasil, foi o Cartógrafos, do Jordi, que ele concorreu ao Kenner Spiel, e eu comecei a ver muito mais o impacto desse jogo lá fora. Assim, em 2020 eu já tinha falado que antes da pandemia eu tive a oportunidade de sair do Brasil, e em 2 países que eu fui, e eu fui numa loja de jogos, o primeiro jogo que me ofereceram foi o Cartógrafos. Primeiro. O cara nem sabia que era do Brasil. Ele só falou assim, ó, Cartógrafos. E o cara nem sabia que o autor era brasileiro. Eu falei, pô, mas esse jogo é do autor brasileiro, tal. Comentei, conversei com o cara lá e falei, nossa, que da hora, tal. E talvez por conta dele ter concorrido ao Kenner Spiel, eu tenho visto falar dele fora do Brasil com mais frequência. Pelo menos pensando no cenário internacional e combando aí o Brasil e o Cartógrafos no mundo, né? Eu tenho visto esse impacto. Agora, de lançamentos internacionais, eu confesso que para os lançamentos de 2021 lá fora, o lançamento que talvez eu acho que teve maior impacto e que eu vi ele sendo falado em muitos lugares foi um jogo que chama Sleeping Gods, que, assim, eu conheço bem pouco do jogo, mas ele foi o único jogo de 2021 que conseguiu chegar num ranking lá, para quem acompanha o ranking do BGG, apesar de ser um retrato dos usuários da plataforma, ele é o jogo que foi lançado em 2021 que tá na colocação mais alta do ranking, que, se eu não me engano, tá em 230 e alguma coisa, assim, que é um jogo do Ryan Laukat, que é o autor do Above and Below, do Near and Far, né? E ele tem, assim, uma qualidade de jogos muito boa, ele também ilustra os próprios jogos e tal, e eu vi muitas resenhas muito boas desse jogo fora do Brasil. E ele e o Cascadia, que também é um outro jogo maravilhoso, lindo, assim, que bateram nesse ranking, assim. Mas fora isso, eu pelo menos não enxerguei nada que teve um impacto muito grande entre os criadores lá de fora, né? Que foi lançado em 2021. Agora, as expectativas agora de Essen, o que vai sair para 2022 no âmbito mundial, aí tem bastante coisa que eu cheguei a ver. Essen esse ano foi muito boa, assim, perto de 2020, sem dúvida, foi absurdamente melhor. Muito melhor. Até porque, assim, 2020 não tinha nem clima para fazer Essen, né? Com certeza. Tinha um problema bizarro na Alemanha também, de enchente, não era um negócio desse? Foi, teve. Perto da feira. Cara, eu sei que quando eu fui em fevereiro teve um problema, eu lembro que Munique alagou um lugar lá e nunca tinha alagado nada lá, assim, pelo menos nos últimos 100 anos, sei lá. Foi um bagulho muito louco aí. O Bruno Vasconcelos, forte abraço pra ele lá, que também tá no grupo do Lost Token, ouve Gambiarra, ouve Lost Token, sem dúvida,
Se ele estiver assistindo esse vídeo, ele pode comentar aí embaixo aí, comentando aí. Cenário alemão de enchentes. Olha aí. O europeu não tá acostumado com essas coisas, né? O brasileiro já sabe lidar. Inclusive, aqui Enchente, não funciona nada, né? Eles né? pulam. A enxurrada passando, a galera pula, mergulha e tal, um negócio... Não, a galera bota a mesa de boteco no meio da enchente e continua tomando suave, cerveja. suave. Não, tranquilo. Só realmente. Cara, o Gustavo falou dos impactos do lançamento, eu escutei ele falando do Herdeiros do Khan. Eu acho que foi o ano do Rodrigo Rego, né? Porra! O cara acertou ele tá acabando o ano com o lançamento, né? Com mais um de novo, né? O cara tá imparável, né? Acho que tudo que ele fez saiu de uma vez agora e são coisas muito diferentes. Isso é que eu acho mais legal. O cara é muito versátil. Ele fez Herdeiros do Khan, camisa 12. Aí ele faz o E-Top, que é um jogo desse tamanzinho de trivia, que é incrível. É o jogo que eu mais joguei em 2021. Foi o E-Top, porque ele não tem restrição, cara. Eu joguei E-Top no aeroporto, esperando um avião agora. Quando eu viajei pra Lagoas agora em novembro, né? Eu precisava levar alguma coisa pra eu ficar 4 horas em Brasília, esperando a conexão. Porra, no aeroporto, o que eu vou levar? E-Top. Eu só preciso pôr a mala no meio, assim, botar a caixa em cima e tem jogo, sabe? Eu já joguei E-Top no joelho, com a carta de cada um. Você bota assim. Eu gosto de jogar com a carta do Jesus. Tem um cara lá que é igualzinho Jesus, cabeludo. Aí eu ponho o Jesus na perna aqui, boto a carta na outra e vai embora, cara. O Rodrigo Rego foi o ano dele. Com bons jogos, assim. O lançamento talvez tenha sido, aí é polêmica talvez, mas na minha opinião, o melhor ano de jogos nacionais até hoje. De tudo que já apareceu. Tudo, tô incluindo todos os anos. Porque Cosmos foi entregue no comecinho do ano, né? Na virada de dezembro para janeiro, que é um jogo absurdo, é muito bom. O Brasil eu tive a sorte de jogar ainda antes deles começarem a pré-venda, que é um jogo muito bom, muito bom. O Herdeiros do Khan, talvez pau a pau ali. Eu ainda tô na dúvida se eu prefiro o Cosmos ou o Khan. Mas são os dois que eu mais gostei da leva. É muito alto nível. Não vai sair jogo mais ou menos mais de autor brasileiro no Brasil. Não vai. O sarrafo subiu muito e acabou. Isso é ótimo. Isso é ótimo para a nossa indústria, assim. Eu acho que disparado foi o melhor ano para a indústria brasileira de design nacional, assim, por vários motivos, assim. Mas realmente... Sério, eu acho que antigamente as pessoas faziam lista, né? Qual que é o melhor jogo de design nacional, né? Quando eu fazia o Covil mesmo, né? Faz muito essas listas. Vamos falar de alocação de trabalhadores. Qual é a melhor alocação de trabalhadores desse jeito? Qual é a melhor alocação de trabalhadores de design nacional? Hoje em dia, design nacional tá no mesmo nível. Vou ser sincero. Tipo assim, pra mim, não tem mais essa de design nacional, não. Ele tá no nível pra competir ali com todo design, mundo, né? Tem que ser, senão a gente vai ficar defasado mesmo. Tem que subir o sarrafo, né? E que bom que foi feito. E os designers responderam, entregaram bons produtos. Então, 2021 foi um ótimo ano pro design nacional. E teve alguns bons lançamentos de impacto, né? Vocês falaram, eu vi que você tá falando lá de fora, né? Teve um jogo que não é 2021, mas ele explodiu em 2021, que é o Dune Imperium. Por causa do filme de Duna, né? Que saiu agora no final desse ano. Então voltou aquele hype todo do filme. Ficou aquela comparação Dune ou Arnak, né? Porque os dois têm as mesmas mecânicas. Então. Acho que Dune foi um jogo que fez muito barulho. Por causa, claro, no hype do excelente filme do Villeneuve. E eu acho que foi um dos jogos também que me chamou a atenção ao longo do ano. Além do gloriosíssimo, que eu estou torcendo. Atenção, Devi. Você está vendo esse vídeo, Devi? Quebra essa pra nós. Ultimate Railroads, por favor. A Super Mega Box lá do Russian Railroads de Essen. Assim, faltou babar. Assim, eu sou fãzaço de Rússia. E ver aquela caixa lá. Quebra essa pra nós aí, David. Eu acho que vem, hein? Se bobear, eu acho que vem sim. Eles anunciaram, acho que talvez uma questão de logística ainda, né? Porque me parece que a Devir, ela trabalha primeiro entregue para todas as outras, né? As outras unidades deles e depois vem pro Brasil, né? Alguma coisa nesse sentido. Não tenho certeza, posso estar falando uma besteira, mas pelo que eu vi, parece que eles trabalham dessa forma. E a Devir não avisa, né? A Devir é assim, opa, chegou aqui o Fresco. Aí eu olhei, mas o Fresco não tava com a outra editora? Aí apareceu, tá aí o Fresco, gente, toma aí, compra aí. Ela não avisa. A tripulação, eu não entendi até agora o que aconteceu com a tripulação, que foi lançado ano passado, né, aqui no Brasil, mas não foi, que chegou, mas depois não chegou mais, estava em venda, depois não estava mais, só foi chegar em fevereiro desse ano, né? Eu recebi o meu quase na Páscoa. E chegou, eu joguei muito, mas deve assim, ela não avisa. Aparece o jogo do nada, que a gente tá aqui, ó. Jogo hype de Essen, não falei com ninguém não, mas tá aí, compra aí. Aí o pessoal vai lá e funciona. Eu acho que o modus operandi deles ainda funciona.
Eu acho que vocês falaram tudo que eu tinha planejado aqui para falar também. Acho que grandes destaques, né? Realmente, só resumindo tudo aí. A Estrela que tem investido, né, nesse mercado. É impressionante a quantidade de gente que você vê comentando, né, no Herdeiros do Khan. Lá no Ludopedia mesmo. conheci jogos de tabuleiro por causa do Herdeiros do Khan. Comecei a jogar outros jogos por causa dele. Cheguei numa loja dessas de brinquedo grande e vi lá o jogo e comprei, né? Então... eu acho que ele prestou um serviço muito grande, então destaque para isso. O jogo que eu ia falar aqui era o Brasil, não joguei ainda, não conheço, comprei na pré-venda, mas também tá recebendo aí por essa semana. Também. Né? 3 Brasil aqui, aí 3, hein? Olha aí, hein? Então a gente deve estar recebendo aí nessa semana, né? Nessa semana que eu digo da gravação, né? Desse vídeo. Próximo né? Natal, se tu correr bem. Né? Exato. Mas acho que é um jogo que assim leva o nome do nosso país, fazendo o barulho que ele tá fazendo lá fora. Isso só abre cada vez mais porteiras, né? Para mim, que sou um aspirante a game designer aí, abre cada vez mais porteiras pra gente, né? Olha aqui, o Brasil é um jogo brasileiro, né? Então eles fazem um jogo bom e só ouvi coisas muito boas deles, né? E o Rodrigo Rego aí, realmente, como designer, né? Não teve o que falar. Foi realmente um destaque só, jogo bom. Ainda tá encerrando o ano. O Paper Town é dele também. O Paper Town é dele também. E a Grok já anunciou as novas caixas do E-Top, né? Então o cara não para, o cara já tá vindo mais aí. Grok, já falei e repito, tá faltando um E-Top Board Games, com assunto de board games. Verdade. Nem que seja pra jogar online, né? Se pôr no Catarse, eu apoio até a edição Deluxe. Quer fazer edição Deluxe? Pode fazer edição Deluxe do E-Top que eu compro, mas tem que ser assunto de board game. Muito bom. O assunto de board game nem que fosse pra jogar online, né? Tipo, pra colocar, sei lá, BGA da vida, alguma coisa Não, assim. tem que ter, gente, tem que ter, por favor. Atenção, ô Rodrigo, você é meu brother. Aliás, você é mais amigo do Teles que meu, né? Já percebi isso aí. Mas você pode fazer essa pra nós aí, ó. Você e o Leandro. Rodrigo e o Leandro, né? Rodrigo e o Leandro. Você e o Leandro, por favor. Exatamente. E já que a gente começou a falar de editora, né? Falou da Estrela aí, tava falando um pouco da Meeple BR. A próxima pergunta para vocês é justamente essa. Que editora vocês acham que foi o grande destaque desse ano, né? Que soube trabalhar melhor o mercado, né? Obviamente, a gente vai ter aquela que podemos dizer até que é ao concurso, né? Que é a Galápagos, que traz o maior número de lançamentos, que traz lançamentos muito relevantes. Mas, assim, eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, que editoras que vocês acham que, assim... e não estamos nem falando de apoio ao criador de conteúdo, né? Estamos falando realmente de editoras que estão fomentando o mercado, seja com lançamentos relevantes, seja fazendo da melhor forma aí, que vocês acham? Olha, eu acho que um dos destaques para mim sempre vai ser a Meeple BR, porque ela tem trabalhado muito bem o marketing dos jogos dela, e não só jogos recentes, jogos lançamentos, mas também tentando revitalizar alguns jogos que já estão aí, né? Eu vou dar um exemplo rápido, porque acho que foi no começo do ano, eles fizeram alguns posts, por exemplo, do Discoveries, que é um jogo que já tem bastante tempo no mercado. E foi muito louco ver nos comentários as pessoas perguntando quando queria lançar. Por quê? É tanto jogo que sai, que às vezes ele não é suficientemente trabalhado, seja porque a editora não dá conta dos jogos que ela lança, ou porque os criadores de conteúdo não dão conta de tanto jogo, afinal, muitos dos jogos, 99% dos jogos que a gente fala, são jogos que a gente comprou, né, que a gente adquiriu, porque, novamente, a questão do apoio da editora com o criador de conteúdo vai mudar muito dependendo da mídia, dependendo do tempo de casa, dependendo de uma série de fatores, se ele tá dentro do nicho ou ele tá fora do nicho. Ainda tem muito disso, né, de você tentar enxergar pessoas que estão atingindo um público que não é o público que já tá acostumado a consumir as nossas mídias em si, mas é um assunto à parte. Mas eu achei muito legal a forma como a Meeple BR tem tratado isso. Ela tem feito lives, né, comentando um pouquinho. Se chegar a tantas curtidas, a gente fala mais um jogo e tal. Eu acho interessante. Cria um hype, apesar de eu ser um cara meio anti-hype, eu acho interessante acompanhar, ficar investigando as pistas e tal. Enfim, isso é uma brincadeira à parte, porque eu gosto muito de jogos de detetive, de séries de detetive. Então, quando tem essa coisa de ficar especulando qual que é o jogo, eu acho isso muito legal. Acho que a Meeple é a melhor nisso, em trazer essa experiência lúdica no contato com o consumidor. Eles são muito bons nisso. O Instagram deles sempre tem brincadeirinha, eles tiram a foto lá com os bonequinhos, né? Fica brincando. O David Bowie, né? O voduzinho. Exatamente. Eles são muito bons nisso. Muito bons nisso.
a comunicação deles com o mercado é muito clara, né? E, inclusive, queria ressaltar aí a MipoBR que o trabalho deles que eles tiveram aí, inclusive no pós-vendas, né? Então, o Ilha dos Gatos, obviamente, todas as editoras estão sujeitas a ter erro, né, de tradução. Sim. O Ilha dos Gatos, por exemplo, é um jogo que eu adoro, que eu adquiri. Teve erro de tradução de carta, né? Uma carta que muda completamente. Ela passou de uma carta que era absurdamente forte para uma carta mediana para fraca. E eles repuseram. Você fazia um cadastro rapidamente e depois de pouco tempo chegou na sua casa a reposição das cartas todas traduzidas. Então, além da comunicação deles e além de lançamentos importantes, né, que eles fizeram esse ano, ainda tem a questão do pós-venda, né, deles, que também foi muito bom. Não, sem dúvida. E um outro destaque para mim, aí eu vou até falar mais em relação à escolha dos jogos, mas é uma coisa muito pessoal, né? Que é o caso da Grok, porque é impressionante como ela acerta muito no meu gosto, né? Já começa pelo Anacrone, não tem nem o que falar, não vou falar de Anacrone, mas já falando. Mas ela anunciou jogos como, por exemplo, Tricarion, o Ark Nova, que era o meu hype, assim, número 1 dos jogos Cálico. Que eu vi em essa. O Cálico, que chegou agora também, um jogo que eu amei, a gente aqui em casa amou, a gente é meio suspeito que gosta muito de gato, tem gato e tal, mas, né, o Cálico é um jogo muito bom, né? E o próprio cenário nacional, né? A gente tá falando do Etop aí, né? E eles estão fazendo toda uma linha aí do Quartz, né? E uma série de... É um catálogo, assim como a MeepleBR também tem investido em designers brasileiros, em tentar trazer inclusão para colocar designers novos. A Grok também tem um pouco disso. Mas o meu destaque, como sempre, vai ser a Paper Games. Porque a Paper Games ela tem um catálogo muito bem direcionado. Ela sabe qual é o público dela, ela tenta pegar um público abrangente, ela tem um catálogo que ela vai agradar a galera que quer jogar um party game, um jogo mais, assim, zoeira, né, com um jogo com mais barulho. Tem jogos que eu falo que são muito lúdicos, né, porque eles saem um pouco da caixinha, como é o caso do Taco Gato, como é o caso do Nobjects, que foi uma surpresa, que é o jogo de ficar desenhando na mesa lá e tal. Teve o jogo trilogia da fita métrica, dos palitos, né? Cara. Trilogia dos palitinhos. A trilogia da Matchbox, né? Que é o Six Sticks, o Color Fox e o Stick It Up. E assim, e fora que ela tem jogos como já sempre falo, né? Jogos do Fister, que eu gosto, o Oh My Goods, né? O Port Roy, e recentemente ela trouxe pro Brasil novamente o For Sale, numa edição maravilhosa. É Lindo, com a arte do Gil Martimiano. Então foi um trabalho, um esmero muito grande. E, assim, pensando no catálogo, já começa por aí. São jogos que eu posso comprar, né? E que eu posso indicar para as pessoas comprarem. Por exemplo, Entre Linhas, para mim, foi o jogo que eu mais indiquei esse ano para pessoas. Qualquer pessoa fala assim, ó, você quer um jogo? Entre Linhas. Lá fora, até indiquei para pessoas que estão fora do Brasil, que lá fora ele chama Cross Clues. Mas, tipo, Entre Linhas. Você vai se divertir, é um jogo cooperativo, um jogo pequeno, um jogo que vai funcionar em 2, vai funcionar em 6 pessoas, que seja. Então, já tem por isso aí. Mas também pelo fato de que ela mantém um contato muito próximo com os criadores de conteúdo. Não porque a Paper Games apoia os criadores de conteúdo com jogo, mas ela apoia com prestígio, sabe? Conversando com o criador de conteúdo. O Eduardo Sela, um forte abraço pro Eduardo, ele conhece o meu perfil de jogador, ele conhece o perfil de jogador da Carol, ele acompanha o podcast, ele sabe qual é o meu público. Então, quando ele fala pra mim, ó, esse jogo você vai gostar, eu já tenho, assim, tipo, é 99% de certeza de dar certo, porque ele tá acompanhando muito de perto, ele tem uma visão do mercado que o criador de conteúdo e os N criadores de conteúdo em N mídias diferentes, seja no YouTube, seja no TikTok, seja na Twitch, no Instagram e nas N plataformas de podcast, você tem públicos diferentes e você tem formas de abordar isso de outra forma. Então, nesse ponto, eu não tenho nem o que falar. A Paper Games, assim, hoje é a editora que eu tenho maior proximidade e não é à toa, porque muito antes da Paper Games ter falado comigo, inclusive foi a primeira editora que veio conversar com o Gambiarra, independente desse nome horrível que a gente tem, e de fazer um podcast totalmente averso ao que era feito até então, antes mesmo disso a gente já era consumidor. A gente chegou ao ponto de, tipo, eu e o meu vizinho aqui, que mora 1,5 km da minha casa, nós termos jogos duplicados porque nós dois jogamos muito o mesmo jogo, que é o caso do Pegging 6, por exemplo. Então, nesse ponto, eu tenho que sempre dar o braço a torcer para a Paper Games nesses 3 anos consecutivos que eu crio conteúdo, porque o catálogo só aumenta,
só melhora, ele tá direcionado pro público, ele tá com preço acessível, ele tenta atender todo mundo e ao mesmo tempo prestigiar em diferentes níveis. Correto. Antes de passar a palavra pro Rafa, eu queria fazer 2 disclaimers aí do que o Gustavo falou. O primeiro é, o Entre Linhas é um jogo que é impressionante. Todo criador de conteúdo falou absurdamente bem desse jogo, né? Todo mundo que teve contato, que jogou, falou muito bem desse jogo. E é impressionante como a galera continua torcendo o nariz e subestimando, né? Sim. Todo mundo tá falando, gente, o jogo é bom, o jogo é legal, a gente jogou várias partidas mais e todo mundo continua subestimando esse jogo, é impressionante. É o que eu mais joguei esse ano, por sinal. O jogo que eu mais joguei em quantidade foi o Entre Linhas. Eu escutei gente falando que é o codinome escapado. Eu não joguei Entre Linhas, eu vou mandar pra vocês. Não me pareceu, vendo os vídeos. O que vocês acharam? Não tem nada a ver. O Codenames é um jogo competitivo de times, enquanto que o Entre Linhas é um jogo totalmente cooperativo. Já começa por aí. Totalmente cooperativo, né? Mas eu entendo que muitas vezes as pessoas pegam jogos que têm uma ideia, como por exemplo jogos de palavras, e comparam esses jogos. Em grade ainda, né? A pessoa fala, pô, claramente isso aqui é igual. Nossa, igual, claramente. Eu vou dizer que foi um preconceito que eu tive também no começo com o jogo. Eu falei assim, esse jogo parece meio besta, né? Parece meu, mas na hora que você joga, ele é incrível, é impressionante como ele cresce na mesa, né? Assim, E é um jogo em tempo real, né? Tem o tempo rolando, né? O Codename você pode ficar lá 15 minutos pensando na dica. Putz, dica que eu vou dar. Dá até um sono, inclusive, né? Eu acho que essa é a principal vantagem dele em cima do Codenames, que é não tem aquele downtime de ficar esperando o seu mestre pensar. Tá? Obviamente, Vlad é incrível, o cara faz o jogo muito bem, Codenames é um sucesso inegável. Aposentou o cara, inclusive, né? Ele ia fazer o jogo depois do Codenames. Forte abraço. Hoje eu prefiro Entre Linhas do que o Codenames, pra que a bomba sai correndo. Bomba! Alguém corta aí, gente, alguém corta. Fala aí. E segundo disclaimer aí, seria o Sela, né? O Sela é tão querido por todo mundo. Seria o Sela um labrador humano dos board games, né? É o animal espiritual dele, né? Demais, velho. O labrador. O cara é incrível, o Sela é incrível. Eu não vou nem elogiar a Paper porque o Gustavo já fez o serviço. Que é... Eu só reitero assim embaixo. É um cara que trata muito de perto todo mundo. Não estou falando dos geradores, não, tá? Estou falando da comunidade. Ele trata de perto a comunidade inteira. Se você for conversar com ele nas redes sociais, ele te trata muito bem. É um cara educadíssimo. Ele adora podcast, tanto que ele grava podcast quando ele vai conversar com você. Ele manda áudio de 10 minutos, 12 minutos. Ele gosta tanto de podcast que ele grava quando ele vai conversar com a gente. Um abraço, Céu. O cara é muito de boa. Cara, de todas as editoras que passaram pelo ano, eu senti que todas elas, as que sobreviveram, estão ganhando corpo, estão aprendendo o jogo, mas acho que nenhuma delas se profissionalizou mais do que a Grok nesse ano. No sentido de pensar as linhas, ter trazido o meu xará, o Robert Coelho, para pensar só naquela parte nacional, separar, dedicar para isso. A minha sensação é de que a Grok tá mais pronta para o pós-pandemia do que o que ela tava no pré-pandemia. Entende o que eu tô dizendo? Concordo. Mais pronta como uma empresa consolidada, como a segunda maior do mercado, ainda muito na frente da terceira, quarta, que talvez seja a Mipo, a gente pode discutir quem tá atrás ali. A Galápagos muito na frente, né? E eu vejo a Grok chegando ali para consolidar-se no segundo lugar. E se estruturou para isso e tá caminhando bem. Pegando um catálogo que a Galápagos não aposta muito, que é um catálogo que às vezes tem euros pesados, né? Não é a praia da Galápagos, então os caras abraçam, né? Trazendo Banquete Odin, Anacron, Terra Mística, Projeto Gaia, né? Que são aquelas coisas que o brasileiro também gosta, né? E, sim, na minha concepção, a empresa que mais se preparou e que mais cresceu como empresa esse ano foi a Grok. A Paper é chover no molhado, porque não é de hoje que ela faz isso, né? E a Meeple começou o processo que a Grok já tinha iniciado antes por agora, que é o negócio de profissionalizar, separar. Agora tem a linha do Glitodon lá, que é só para BR. Então me parece que é um caminho que vai acontecer. Para todas elas que queiram se sustentar, é profissionalizar o negócio. Porque eles, como nós, muitos dos editores, também tinha outras rendas, depende de outras coisas para viver, né? Então, se o cara quiser viver disso, ele vai ter que profissionalizar isso.
E aí eu acho que é isso que tá acontecendo com boa parte das editoras. Aí destaca a Grok nesse processo. E a Meeple começou um pouquinho depois, mas também tá caminhando legal nessa direção. Com certeza. Eu queria só destacar duas coisas. O primeiro sobre a Meeple, acho que um trabalho muito bacana que eles fizeram foi junto lá com a Liga das Mulheres Tabuleiristas. Verdade. A diversidade feminina ali na criação de jogos, né? A gente sabe que o hobby é feminino também, né? Não é um hobby só masculino. E eles darem uma oportunidade dessa de falar assim, não, mulheres, e estimular que as mulheres metam a cara mesmo e tentem criar ali o jogo, né? E dar espaço para uma designer feminina lançar um jogo, acho que foi muito bacana. Eu acho que assim é aquela frase, né? Crie a comunidade onde você quer estar inserido, né? Então eles fizeram essa questão social de eles estão tentando fomentar uma sociedade um pouco mais ali, o grupo, né, deles, que é o Board Games, um pouco mais igualitário, né? E da Paper Games eu queria ressaltar também um pouquinho sobre o catálogo deles, né? Que eu acho que é um catálogo que torna muito acessível os jogos de tabuleiro. Eu tenho um amigo que não é do hobby, ele não é dos jogos de tabuleiro, não pesquisa nem nada do tipo, mas ele tem 3 jogos da Paper Games. Tá? Ele tem 3 jogos da Paper Games e ele fala assim, não conhece, né? Embora seja um amigo meu, ele não conhece tanto, no entanto ele fala assim, eu adoro o Lhama, adoro o gato. Sabe? Tipo, ele tem 3 jogos, eu não lembro qual que é o terceiro agora, e é que ele conheceu por algum motivo, não sei como, não foi pelo meu intermédio, que ele já conhecia esses jogos antes de ser meu amigo, e pra você ver o quanto a Paper Games também tá conseguindo chegar no mercado aí de massa, né, com esses lançamentos deles baratos e divertidos, né, que chegam aí na galera realmente. Bom, muito bem, então essas eram as duas também que eu tinha separado aqui pra falar, que vai muito de encontro com o que vocês falaram, né, então a gente acabou ficando em 3, né, acho que... aí. E eu queria agora, vamos falar um pouquinho de decepção, né? Aí vocês, o que foi a decepção de vocês nesse ano de 2021? O Pedro? Não, brincadeira. Um abraço, Pedro. E não adianta falar de política, que isso é quase unanimidade, né? Cara, decepção. Olha, 2021, como eu disse, pra mim foi um ano que melhorou, assim, sabe? O que me decepcionou, assim, mas aí é decepção, a expectativa. A expectativa é a mãe da merda, pra usar um termo que não se deve usar num canal sério, que só se usa no vídeo, que a mãe da merda é a expectativa. Porque, cara, eu adoro Arkham Horror LCG. Eu acho o Arkham Horror LCG um evento dentro daquele universo, né? Eu acho disparado o melhor jogo do universo. E quando a galera falou, vou trazer Arkham Horror LCG, eu pensei, agora sim. Agora eu vou jogar esse negócio todo de novo em português. E aí a caixinha chegou a R$400 a caixa base do joguinho de carta. Então, a minha maior decepção foi não ter podido ter o Arkham em português, porque não consigo pagar R$400 ainda naquele jogo base. Porque eu sei que aquele jogo base, ele tem 3 historinhas, que eu joguei ele em inglês. E eu vou ter que comprar mais um monte de caixa. Se todas vier por 400 conto, eu não consigo. Moisés não consegue. Entendeu? Eu acho que a minha tristeza desse ano, de longe, foi o que mais me deixou triste. Foi Arkham Horror LCG. Pô, Galápagos, ajuda nós não tem dinheiro. Alô, Galápagos. O podcast também é criador de conteúdo, tá? Graças ao podcast. Denúncia! Ouçam as corujas aí, ó. Não tem só podcast, não tem só criador de conteúdo no YouTube. Aqui as corujas aí, ó. Manda o Arkham Horror pra eles. Por favor. Você pegou um, você gostou, Frank? E aí, que você falou que comprou por causa disso? Eu peguei, né, por causa de vocês, eu peguei, assim, ao longo do ano, ao longo de vocês, eu tô pegando vários. Mas acho que na conta aí das corujas eu tenho a tripulação. Muito bom, muito bom. Confesso que não tava no meu hype, não tava aí na minha, mas quando vocês falaram tanto do jogo, vocês, no começo do ano vocês gravaram vários em que vocês citavam, né? Joguei de novo a tripulação, vocês chamavam de The Crack, inclusive no vídeo que eu fiz, eu chamei de The Crack e fiz até uma menção a vocês. E acho que o Valknut também foi na conta de vocês. Valknut é muito bom, eu também peguei. Deve ter tido mais, viu, na conta de vocês aí. Achei que você tinha pegado o arco, até assustei, falei, meu Deus do céu, eu influenciei o homem pegar um arco, vou na casa dele jogar agora, né? Não, do Gustavo eu peguei o Prehistory, eu peguei o... Show. O Blackout Hong Kong, tem mais, tá, gente? Tem assim... Tudo jogo sem hype. Não fica contando essas coisas pra nós, a gente fica triste, fez você gastar dinheiro. Me fala dos que você não comprou, que eu fiz uma resenha. É verdade. Eu esclareci sua mente, entendeu? Aí depois me fala. Mas foram todos senão a editora não me manda mais. Isso é o que importa, tá, gente? Você foram jogos que eu comprei e gostei.
você tem que ter discernimento. Eu acho que é legal a gente ter essa história, sabe? Se você escutou o gerador de conteúdo e você gostou de tudo que ele falou, assim, tá gostando de tudo, acha tudo legal, às vezes vale você pensar até no seu próprio gosto. Opa, será que é tudo tão legal assim, né? Discordar é legal de vez em quando. Fala, esse cara falou isso aqui, por causa disso eu acho que eu não vou gostar. Ou o contrário, o cara fala mal, e aí você pensa, pô, mas essa coisa que ele não gostou é uma coisa que eu adoro, então pode ser que pra mim funcione, sabe? Então tem que ter filtro, tem que ter filtro da informação. Exatamente. Gustavo, qual foi sua decepção aí, 2021? Acho que assim, a minha decepção como um todo é o preço, mas o preço é chover no molhado de novo, né? Porque não é uma questão só que depende do Brasil em si, da produção e dos anúncios, né? Acaba dependendo do cenário internacional, investimento e a crise dos fretes e tal. Isso me decepcionou, porque é a vida, né? A vida nos decepciona, né? Saudades do dólar a 2,50, R$3 até, que era um dólar maravilhoso em 2014, uma época que eu não comprava tanto jogo, comprei alguns jogos pelo eBay, ainda tive decepção de vir jogo falso no lugar do jogo, ter que pedir reembolso, caramba, 4. Mas, então isso pra mim é chovendo molhado. Assim, teve algumas editoras que, é claro, quanto maior a editora, ela tem uma classificação de imposto diferente, se ela é multinacional, ela vai ter um imposto diferente de uma editora que é só uma empresa nacional, se ela é Ireli, se é aquele monte de classificação que não domino, né, mas quem manja sabe que tem uma diferença muito grande se você é uma SA, LTDA e tudo mais, imposto, né, que o imposto aqui no Brasil, o custo Brasil é muito complicado. Né? Em 2020, se eu não me engano, eu gravei um episódio lá no Gambiarra com a Meeple BR, né, com o Diego e com o Márcio lá da Meeple, falando justamente sobre isso, né, sobre o quanto incide, né, de imposto, o custo de tradução do jogo e toda a manutenção que é feita do mercado e tal. Então, nesse ponto, é uma evolução por conta da pandemia e tudo tá caro. Então até o quilo do pimentão vermelho tá caro no mercado. Então não tem o que falar. O board game, que não é um bem, assim, necessário, vai estar caro muito mais, né? Sim. Fora o combustível aumentou de preço, né? E se o combustível aumenta, gente, o Brasil tudo aumenta, porque o Brasil anda em cima de 4 rodas, né? Cara, o álcool... Cara, o álcool hoje tem o preço da gasolina premium, la Podium, antes da pandemia. É um negócio louco. O álcool com o preço de gasolina Podium. É louco, assim, pensar nisso. Eu ainda fico muito chocado, né? Quando eu penso nisso, é um negócio assim, muito louco. Agora, com relação a jogo e tal, a única decepção que eu tive, assim, e que talvez eu esperava mais também, aquela questão da expectativa, né, que a gente cria e é um monstro que cresce, também foi com relação à linha premium da Estrela. Porque o que acontece? Tem muito jogo que não foi lançado ainda, que a gente conhece, tem muito designer top, com jogo top aí pra ser lançado, e a Estrela Premium ele escolheu basicamente 3 jogos: o Herdeiros do Khan, o Tote Monstros e o Navio Pirata. E, assim, eu fiquei muito decepcionado com o Navio Pirata, porque quando eu joguei esse jogo, a arte muito bonita, mas logo que eu li a regra eu já falei assim, mas isso não é um design que tá evoluindo o que eu esperava, né? Que quando eu peguei o Herdeiros do Khan, eu falei, nossa... Marinha Prêmio, né? Caramba, o Herdeiros do Khan tem pick-up and delivery, né? Você tem lá o seu engine buildings, né? Construção de motor e tal. Nossa, que louco. Nossa, ver isso, né, numa loja de brinquedo é muito louco. E o Navio Pirata é um jogo de roll and move, né? De rolar e mover, aquela coisa meio banco imobiliário. Tem carta de sorte e revés. Então isso me decepcionou muito, fiquei muito triste, porque a gente recebeu o jogo, jogou o jogo, e eu fiquei assim, sabe, tipo, podia ter alguma coisa que evoluísse, saísse disso que hoje é muito criticado. Eu entendo que, óbvio, gente, o Monopoly Banco Imobiliário é um dos jogos mais vendidos da história, né? Mas ele é um jogo muito, assim, vendido da história, porque ele vem de 1900 e bolinha. Então é muito fácil que qualquer pessoa que você conheça fale Banco Imobiliário, a pessoa, já sei. É uma coisa que foi impregnada na sociedade, estampada. A pessoa associa jogo de tabuleiro com esses jogos. Era o jogo da vida, né? War, né? E independente de serem jogos bons ou ruins, na minha opinião, eu acho que o design de jogos de tabuleiro moderno, ele oferece alternativas para coisas que você não tinha há 50 anos, que hoje você pode trabalhar
e criar coisas muito interessantes para pessoas que não estão acostumadas, que é o caso do Herdeiros do Khan. Então, assim, eu esperava que a Estrela, ela procurasse mais jogos no nível do Herdeiros do Khan, com mecânicas que se aproximam desses jogos de nicho, né, jogos modernos de nicho, né, robista, a gente tem um monte de termo para falar que a gente tá dentro de uma bolha, né, mas são jogos que foram, né, que tem um trabalho histórico que nasceu dos jogos como Catan, Carcassonne, El Grande, todas essas Keilos, né, você tem uma série de jogos aí que pegaram ideias novas, os caras foram gênio de criar essas coisas, e hoje a gente evolui isso, né. Então eu esperava que tivessem mais jogos, assim, a gente tem muitos designer brasileiro com jogo parado que não foi lançado, anunciado e tal, que eu tenho muita vontade de ver isso numa loja de brinquedo, e ver aquilo, caramba, olha só, o jogo do Butileiro ali na prateleira junto com Gênios, com o próprio Banco Imobiliário, o Monopoly, Clue e as suas N milhares de variações e temas e reskins e tudo mais. Então foi a minha decepção foi essa linha Premium, que tirando o Herdeiros do Khan, que realmente elevou o nível, e o Totti Monstros, que trouxe um negócio diferente, jogo de peteleco, que não é um negócio muito comum, eu acho que faltou ali trazer um outro título que tivesse nesse mesmo estilo, porque eles não, assim, quando eu coloco um do lado do outro, eu tenho dúvidas sobre essa escolha, né? Assim, então, claro, assim, me desculpe o designer do jogo, né, tudo mais. Eu sei que é duro falar isso, né, honestamente, mas é porque realmente eu quero que o hobby cresça dentro dessas lojas de brinquedo grandes e traga esses jogos que tem explosão da cabeça, assim como eu tive quando eu comecei a jogar esses jogos, mas não encontrei eles tanto em lojas de brinquedo. Apesar de que Carcassonne, Catan, Porto Rico, Burgundy, tinha numa das rap da vida, tal, apesar do preço ser tipo o triplo, né, do preço de jogos que já tinham na loja. Proibitivo quase. Proibitivo. Eu, por exemplo, só fui comprar no final da Grow, né? A impressão que deu aí com esses 3 lançamentos da Estrela é que eles quiseram fazer um negócio diferente, mas não tiveram medo um pouco de meter o pé na porta realmente, de colocar três coisas muito diferentes, né, do que o brasileiro estava acostumado, né? Minha sensação sobre esse lance da Estrela, depois já vou emendar uma coisa que eu lembrei que me decepcionou aqui, é que eles estavam mais ou menos sabendo que ia dar merda aquele lance do processo com a Hasbro, que eles iam perder Pode ser? Algumas licenças. E por que eu tô falando isso? Porque o Navio, ele é um jogo que continuaria o legado desses jogos que eles têm e que eles vão perder, entende? O cara ele teria uma opção nesse leque, que é rolar e andar, tipo Ludo Plus, Ludo Gourmet. E aí eles teriam esse cara e tem uma gama pra melhorar. Minha sensação, tá? Pode ser um puro achismo. Mas não, faz sentido. A gente sabe o que aconteceu depois, né? De poucos meses, estourou o negócio do processo, que com certeza eles já sabiam antes, não deve ser novidade. A gente sabe que a justiça no Brasil é super lenta, né? Desde 2007 esse processo tá rolando, se eu não me engano. Então, assim, pode ser uma tentativa de antecipação, tá? Não sei. Tô só na minha análise muito louca aqui. Agora, eu lembrei de uma coisa que me decepcionou aqui, que a gente tá falando de decepções, cara. É porque o prêmio Ludopedia desse ano, de 2020, foi entregue esse ano. E eles criaram uma categoria que era de mídias sociais. E essa foi uma decepção gigantesca pra mim nesse ano. Porque é um absurdo o jeito que aquilo foi conduzido, sabe? Porque o prêmio de mídias sociais do prêmio Ludopedia, ele deveria estar preocupado em valorizar, em dar visão pra galera que tava criando conteúdo no Instagram, majoritariamente, né? Que era onde ele estava lá. E que tem muito cara que é dedicado naquele canal lá do Instagram, que é muito bom. Muito bom. De verdade, muito bom. E como o formato do prêmio Ludopedia hoje permite um canal competir em várias categorias, porque, por exemplo, quem ganhou foi o Covil, ganhou todos os prêmios, né? Com exceção do prêmio infantil que o Romy levou. O Covil ganhou todos. Todo mundo sabe que eu sou fã do Paulo. O Paulo é um amigo pessoal. Eu vou à casa do Paulo. O Paulo, quando vem ao Belo Horizonte, a gente se encontra. Mas eu não acho justo, e o próprio Paulo falou isso na premiação, que o Covil viesse um prêmio desse. Porque ele não cria conteúdo pro Instagram. Ele tem no Instagram. Isso são coisas muito, muito diferentes, sabe? O Gustavo,
tem o Instagram, ele posta foto dos fotos lá, que ele comenta no jogo, ele fala, esse foi o jogo que eu comentei no episódio tal. Vai lá e escuta o episódio tal. O conteúdo do Gustavo é o podcast. O Instagram é complementar e ajuda. Exato, é uma mídia complementar. A gente também tem Instagram, mas a nossa mídia principal é o podcast. Agora, tem gente que trabalhou no Instagram, sabe? Fez live, fez reel. Era a mídia do cara. E ele não teve a exposição e nem o reconhecimento que ele merecia. Então, essa foi a maior decepção de 2021. Agora, lembrando, eu fico até triste. É que eu tinha esquecido que foi sua isso. Não, e até um comentário que eu fiz na época sobre isso é que eu acho que a gente devia ter um prêmio multimídia. Porque tem alguns canais que trabalham a multimídia muito bem. Não só o YouTube, mas a Twitch, o Instagram, ela distribui o conteúdo em diferentes mídias, e isso é algo a se prestigiar, porque não é todo criador de conteúdo que tem culhão, que tem tempo, que tem produção pra conseguir cumprir tudo isso. É muito louco isso, o cara conseguir YouTube, aí ele consegue podcast, ele consegue Twitch, ele consegue... A gente que produz é muito louco isso, né? Eu acho que devia ter um prêmio que é praticamente o Oscar de melhor filme, vai. É o cara que faz... É o conjunto da obra. Prêmio multimídia. É o cara que faz multimídia. Eu acho que isso tem que ser prestigiado. Diferente. O trabalho do Covil é assustador. O Paulo e a equipe dele é muito competente. Eles são muito bons. Mas não é justo ele competir com a galera do Instagram. Não é. Então, acho que o Gustavo tem razão quando ele fala de valorizar assim, o melhor filme, sabe? E pum, isso é uma coisa. Agora, o que aconteceu foi que, em vez de incentivar a galera do Instagram, o prêmio acabou por desmotivar. Porque não importa o quanto o cara se dedique, o quanto o cara seja realmente bom naquela mídia, ele não tem chance contra um canal mainstream que ataca em todas as frentes com qualidade, sabe? Então, isso foi uma decepção que eu tive. O Paulo Sapetista, né, ele mesmo falou. De contra a como está hoje formatado o Prêmio Ludopedia, né? Hoje o Prêmio Ludopedia, assim... óbvio, não tenho nem pretensão de estar entre os maiores criadores. Eu faço esse conteúdo aqui, gente, porque eu sofro de ansiedade, eu passei por um momento muito triste da minha vida, eu amo board games e isso me faz bem, tá? Tá criando conteúdo hoje me faz muito bem, até uma questão pessoal minha que eu nunca tinha aberto para ninguém, né? Mas eu sei que eu nunca vou conseguir competir com o Paulo, né? Ou seja, quem conseguiu chegar com 2 pés no peito e tentar competir foi o Studart lá, porque trouxe muita gente do hobby aquele ano e tudo mais, e conseguiu levar aquele ano. Novamente, Paulo é incrível, Covil, fantástico, mas acho que tem algumas questões de hoje, como está formatado o prêmio Ludopedia, que a gente só vai ter repetições de dando prêmios para o Covil, né? Acho que dificilmente, eu tô falando até dos canais grandes, né? Aftermath, falando aí do Mesa Secreta que pontou esse ano, falando do Boards and Burgers. Acho muito difícil que qualquer outro canal consiga levar o prêmio do Covil. Obviamente o Covil é competentíssimo, eu assisto tudo também que o Covil faz, tá? Eu adoro, acho o Paulo de uma simpatia gigantesca, mas a forma com que hoje está o prêmio Ludopedia, a forma com que o Covil hoje construiu uma comunidade, realmente... Torna eles imbatíveis. Imbatíveis. Muito difícil que qualquer pessoa consiga tirar o prêmio deles aí nos próximos anos. O que acontece é que o cara vota no que ele conhece, sabe? Ele viu o canal do YouTube, ele gosta muito daquele canal que é muito bom, ele vota. Aí aparece a próxima categoria. Tem esses caras aqui também. Vou votar neles, que são gente boa. Mesmo, eu tenho certeza, é só abrir o site do Ludopedia, você já viu o número de downloads lá. O Gustavo tem mais downloads do que o Covil em podcast. E ele é muito difícil que ele consiga bater o Covil no formato atual. Porque sei lá, a competição meio injusta. Não tem nada a ver com o tema aqui, nós estou sempre pra caralho. Tô falando aqui que talvez o Franco corte tudo isso que vocês estão falando aqui. Não. Só que é desse E novamente não tem nada a ver também com a qualidade do que o Covil não tem. É só muito formato. pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A gente tá falando ele é justamente muito que a bom. gente não consegue, né? Que ele ganha sim o cara escutar. Ele é tão bom que ele ganha sem o cara escutar. O Paulo é um cara que tem vontade de ser amigo dele, né? É impressionante. O cara é incrível. Vontade de ser amigo dele. Gente, nós fomos lá, nós quebramos a miniatura do Lex Luthor, jogamos água no Five Stripes do cara, regaçamos tudo, quebrou o troféu do prêmio Ludopedia dele, e ele continua amigo da gente. Então, vai fazer o que o cara desse? É impressionante.
Falando aí um pouquinho da minha decepção, tá? Eu separei um jogo de decepção e, novamente falando, decepção tem muito mais a ver com a sua expectativa do que efetivamente se um jogo é bom ou não. Né? Até porque a minha decepção é um jogo que a galera está falando super bem. Já vi vários criadores de conteúdo falando muito bem desse jogo. Mas ele foi meu hype do ano passado e esse ano eu joguei e achei um jogo assim de mediano pra baixo, super sem graça. Bem meh. Que é o Project L da Galápagos. Tô vendo um monte de gente falar muito bem desse jogo, mas eu esperava ter uma experiência com ele muito mais parecida com a que eu tive com Splendor, sabe? De você realmente sentir que você tá ficando mais forte no jogo e ele dá aquele bug no seu cérebro de uma coisa que você precisa pra outra. Eu não sinto, eu sinto que eu tô pegando pecinha, encaixando pecinha e só que eu não tô realmente, mesmo pra um filler, eu acho que ele precisa ter, ou ser divertido, né, até certo ponto, ou fazer com que você estimule ali de certa forma seu raciocínio, sua estratégia. Eu não sinto que realmente eu tô sendo estimulado ali, eu tô realmente fazendo, eu tô pegando pecinha, encaixando pecinha. Foi uma decepção, não é um jogo ruim, tá? Não é um jogo que eu passo de vez, se me chamar pra jogar eu vou jogar, mas foi uma decepção pra mim aí no ano de 2021. Vocês jogaram? Chegaram a conhecer? Não joguei. Famoso não sei opinar. Glória Pires pra isso. Glória Pires. Eu vi a caixinha dele hoje. Hoje eu fui lá na Fantasy buscar o meu Kemet. Inclusive, se você está assistindo, presta atenção. Depois de 50 anos. Olha cadê? Olha lá. Ei, garoto. Depois de 50 anos. Criança feliz. Lá, e eu vi o tal do Project L lá. A caixinha é pequenininha. Os vídeos. Sério? Ela é assim. Não é 30 por... Ela não é 30 por 30? Eu me enganei. Eu também achei que era. E aí eu cheguei lá, tô vendo as caixas lá e tal. Eu tinha uma caixinha desse tamanho, eu falei, o que é isso aqui? É o Project L, então eu achei que era 30 por 30, não é. Ela é um pouco menor que a caixa do Camisa 12. Ele é um pouquinho maior do que a caixa do The Resistance, do Force aí. Nossa! Não é 30 por 30. Eu acho que porque ela é preta, tem pouco contraste, tem muito contraste, na verdade, ao contrário, você não tem noção do tamanho, sabe? Aí, quando verdade. Caraca, velho, é pequena. Então, Ele é um joguinho bonito, tá? Vou dizer, é um jogo super bonito, mas eu esperava ter uma sensação muito mais parecida com o Splendor, tá? Porque ele é um jogo desses que vai te deixando mais forte. Não correspondeu, então... Passando brevemente aí pela minha decepção, né? Que decepção a gente fala pouco. Vamos falar. Menos eu, né? Que falei 20 minutos aqui. Franco, vou ter que cortar isso aqui demais. Né? E daí agora, para liberar vocês, última pergunta, né? Prometi que ia liberar vocês rápido, a gente já tá aí com um tempão de podcast. Podcast é isso aí, né? A gente fala, se não é a gente que edita, a gente, ó... Exatamente. Quem vai editar os outros... Eu sei que vocês têm compromisso aí depois, então, para liberar vocês logo, queria que vocês falassem aí qual que é o hype de vocês para o ano que vem, né? Seja de jogo, seja de situação, enfim. Obviamente, vacina, poder jogar presencialmente, poder ir pro DOF, né? Mas eu queria saber de vocês, fora esses são ao concurso, né? Que todo mundo quer. O que vocês estão mais com expectativa para 2022? Olha, minha expectativa de jogo ou no geral? Se quiser mandar um jogo e no geral, pode mandar também. Tá. Porque pra mim, no geral, é o DOF. Assim, o DOF pra mim é a minha maior expectativa pra 2022, porque quando eu fui no DOF em 2019, eu nem criava conteúdo. Eu era só mais um ali comprando o jogo, conhecendo as coisas, vendo, nossa, ó o Fabrício ali, ó o Romir ali, né? Nossa, caramba, esses caras... Porque é muito louco, eu comecei a consumir muito conteúdo de podcast e de mídias, né, de jogos de tabuleiro, eu tive um problema de hérnia, tá? Eu tive que ficar imobilizado na cama lá, com o pescoço duro e tal, e ver esses caras ao vivo, eu falei, caramba, mas eu não tive nem coragem de falar com eles. E hoje a gente conhece os caras, fala, né, quase todo dia. Diariamente com os caras, assim, né? É muito louco o negócio. Então, assim, a minha expectativa é muito louca, porque eu não sei o que esperar, né? Porque, como eu falei, antes eu não tinha nenhum envolvimento com o hobby em criação de conteúdo, e hoje eu tenho muito envolvimento com todo mundo, né, de tentar convidar todo mundo que eu conheço que faz conteúdo, eu tento convidar o pessoal do Instagram, de podcast, de YouTube, tudo quanto é lugar, eu vejo uma pessoa lá, pô, vamos lá, vamos gravar, vamos, a gente dá um jeito. Então a minha principal expectativa é como vai ser o DOF, e também como eu vou me comportar depois de ter passado todo esse tempo aí na minha clausura aqui, na minha caverna, né, que tô quase que
Eu tô, na verdade, o maluco lá do náufrago, só que um pouquinho mais ajeitado, né? O cabelo tá cortado, mas a barba já tá começando a ir pro saco, né? Então, nesse ponto, eu acho que esse é a minha principal expectativa. E eu também tô com bastante expectativa para ver como o mercado vai se comportar no pós-pandemia, né? Como que vão ser os eventos, como que vai ser as pessoas jogando, se esses jogos que foram acumulados vão começar a ver meses e vão sumir, porque teve muito essa coisa de as pessoas comprarem muito, acumular jogo, né? Não foi uma criação de acervo, mas sim uma coleção que foi acumulando. E porque assim, não é todo mundo que tem sorte de jogar todo dia, né? Aqui eu sou extremamente privilegiado, porque eu vivo com uma pessoa que joga todo dia comigo, a minha sogra e minha cunhada também jogam sempre que possível, então eu tenho uma proximidade de poder jogar com facilidade, né? E não só por criar conteúdo, mas porque as pessoas que estão próximas de mim jogam muito por uma desculpa de estar junto, né? De não estar ali no celular, né, o tempo todo, tá ali pelo menos interagindo de alguma forma. Então, essa é a minha expectativa também quanto ao hobby, né? Como que o mercado vai se comportar, quais jogos que vão começar a bombar, será que esses jogos mais introspectivos, eles vão se manter no mercado, ou se a gente vai ver mais um boom de jogos mais extrovertidos, né? Então, esse eu quero ver como é que vai acontecer. E também, em relação a jogos, assim, as minhas expectativas, eu já falei, o Ark Nova é um jogo que eu tô esperando, né? É um jogo que ele tem tudo pra dar certo, é bonito, tem uma complexidade, mas ao mesmo tempo ele tem um quê de reação, né? E tudo mais. Espero poder jogar mais jogos do Vitalzão da Massa, né? A gente tem aí o Weather Machine pra vir ano que vem, tem a expansão do On Mars, que é um jogo que eu comprei, joguei, tá parado aqui, e eu vou comprar também outro jogo dele, vai ficar parado, porque aí é uma questão de saber aonde você tá colocando seu dinheiro, sua encrenca, né? E, enfim, eu quero ver, tem muito lançamento que eu não conheço, então eu espero poder jogar mais jogos sem comprar. Acho que essa que é a grande questão. Eu poder ir em uma luderia, porque aqui em São Paulo a gente é privilegiado, tem pelo menos uma dezena de luderias aqui ao nosso redor. Aqui, principalmente São Paulo, capital, tem muitas, né? Então a gente tem a oportunidade de poder jogar em lugares diferentes e simplesmente por conhecer, né? Eu quero conhecer luderias que eu não fui, né? A Ludus, a Encounter, quero voltar na Play Easy, que faz 2 anos que eu não entro na Play Easy, aqui na Bravo, que é uma loja que eu gosto muito, na Play, tem tanta loja, tanta luderia, tanta lojas de jogos, bares de jogos, né? Tem a Castelo também, que abriu, se eu não me engano, durante a pandemia, teve a Bodogami, que eu quero voltar, que foi a única que eu tive coragem nas minhas férias, numa terça-feira chuvosa, tinha, sei lá, 2 mesas jogando. O cara baixou na Liberdade, lá, né? Terça-feira chovendo, rachou lá. Exato, melhor dia, assim, porque não tinha ninguém mesmo, praticamente, assim, a gente pode ficar isoladinho ali, jogar um clasquinho e tal. Então é mais nesse sentido, poder experienciar o hobby fora de casa, né, sem, claro, gastando dinheiro, né, porque você vai nesse lugar, você acaba comendo, aproveita o rolezinho e tal, né, mas podendo experienciar mais jogos sem ter essa dependência de adquirir o jogo para poder jogar ele, às vezes 2, 3 vezes, talvez decepcionar, ou passar pra frente. Eu não gosto muito de ficar rodando tanto, eu tenho muita preguiça, assim, de ter que negociar e tal, assim, não é muito a minha praia, assim, mas eu tive que fazer, né, na pandemia eu tive que sair disso, né. O Gustavo falou um negócio muito legal, né, que em 2019, no último DOF, eu não tava lá também, mas eu também não criava conteúdo. O canal do Gustavo, ele começou 4 meses antes do nosso. Então, a gente meio que nasceu junto nesse negócio. Então, pra nós... aqui com o nosso canal também. Nós somos uma geração muito próxima, né? De 2019, do meio pra frente, assim. Apareceu alguns canais. E essa geração do conteúdo, essa geração de geradores, né? Estranho isso. Essa geração de geradores não se encontrou. Verdade. A gente não teve oportunidade de se conhecer como esses caras se conhecem. Os outros caras, a vanguarda se conhecem. Eles têm história do dia que eles saíram, que não sei quem, que era aniversário de não sei quem, que tinha karaokê e tal. Então, a minha grande expectativa é que o meu hobby volte a ser mais gente do que jogo. A minha estante quase dobrou de tamanho de 2020 para 2021. Não, quase dobrou não. Mais do que dobrou de tamanho. Eu tenho mais de 100 caixas em casa hoje. Isso pra mim era impensável no começo, sei lá. Se você voltar no episódio 25 do GorujaCast, você vai falar que eu acho impossível ter mais de 50. Hoje eu tenho mais de 100. Sabe? E isso é um negócio de pensar. Então, minha expectativa é, por exemplo, hoje de manhã, eu tava conversando com o Gustavo e com o Kaká, do Aí Tem Jogo, e eles estavam marcando de encontrar numa mesa
pra falar de metal progressivo. Fala, eu quero, é isso que eu quero. Essa é a minha expectativa, entendeu? Encontrar esses caras pra falar de metal progressivo. Às vezes eu quero só encontrar gente. Acho que a minha expectativa para 2022 é encontrar gente. As pessoas que eu criei laço, afeto esses 2 anos que eu não tive a oportunidade de abraçar. Tô incluindo aqui o Fran, que é um cara que eu ainda vou descer aí nesse estado de São Paulo, eu vou rodar esse trem todo e achar vocês em algum lugar aí. E se o DOF for essa oportunidade, eu queria que o DOF durasse 1 mês. Pra eu poder passar um tempinho com cada um, sabe? Porque tem muita gente que eu quero encontrar. Essa é a minha expectativa da 22. Voltar a ver gente. Menos caixa e mais gente. Essa é a minha grande expectativa. De jogo, de caixa, agora falando de caixa, eu falei mais cedo do Russian Railroads, eu adoro aquele jogo, tô pirado naquilo. É o meu hype pra 2021, mesmo sem saber se ele é real. Esse é um hype imaginário, é um hype platônico. Não tem nem anúncio, não tem porra nenhuma, mas eu quero, entendeu? É isso que esse é meu sentimento. Além do Brasil, né, que não chegou ainda. Verdade. Espero que ele chegue em 2021. Se ele não chegar, em 2022 vai ser a minha expectativa também. Espero que ele chegue antes do Natal, porque eu quero passar o Natal jogando no Brasil. Olha aí, tamo nessa. Não, gente, acho que a minha expectativa, assim, falando de sem ser bem material, né, falando sem ser caixa, né, como o Coelho bem falou, é a mesma que a de vocês, é de poder encontrar com as pessoas, poder encontrar com vocês, dividir uma mesa com vocês, ir pro Coruja Fest, tô esperando esse Coruja Fest, bem, tá? Coruja Fest 2022, vai acontecer. Boatos que o Covil copiou nossa festa, e vai fazer o tal de Covil Con. Quero deixar muito claro que o Coruja Fest nasceu antes do Covil Con, tá? Abraço, Paulo, tamo junto. Tô vou lá no falando Covil Con sério, também. rolando o Coruja Fest, eu compro um voo pra BH e vou, tá? Vai acontecer, tô te afirmando que vai. É só Belo Horizonte tá segura, entendeu? Assim, ó, nós estamos bem, a contaminação tá perto do zero, todo mundo tá vacinado. Dá pra rolar? Dá. Aí vai acontecer. Maravilha, é encontrar vocês, de verdade, dividir uma mesa. Gente, dividir a mesa com pessoas que, assim, que pra mim hoje, como eu falei, são meus amigos, assim, na minha cabeça são meus amigos, porque eu ouço todos os dias, vejo vídeo todos os dias. Poder dividir mesa com vocês vai ser um prazer, vai ser muito mais do que um prazer, pra mim vai ser uma honra, de verdade. Não diga isso. E se tiverem em São Paulo, de verdade, o Gustavo é um pouco mais fácil, eu quero voltar a ter gameplay presencial aqui nesse canal. Então, e Gustavo, já esteja convidado, você que é mais próximo aí, podendo voltar, a gente quer você aqui pra gravar gameplay aqui com a gente. E quem sabe aí as corujas também vindo pra São Paulo, a gente grave alguma coisa aqui também juntos. Então esse sem ser bem material, acho que é meu maior desejo, né? E eu nunca fui pra um DOF também, então conhecer o DOF vai ser muito legal. Vai ser muito bom, cara. 2022, meu primeiro destino de viagem é São Paulo. Já tá acertado com a minha esposa. E é aí que eu vou, então nós vamos ter que encontrar algum lugar. Vocês se virem, nem que seja, sei lá, no Parque Antártica, que foi demolido lá, sei lá, se existe o Parque Antártica. Mas nós vamos lá, em qualquer lugar. Bom, gente, e daí meu hype de jogo, né? Falando de jogo. Eu nunca falei quem é o meu designer favorito aqui no canal, vou falar pela primeira vez. É do meu designer favorito, tá? Esse jogo, que é o Simone Luciani. Olha aí. Eu amo os jogos italianos, apaixonado. Então não poderia ser outro, meu hype, que é o Golem. Gente, que jogo lindo, jogo formoso. Estou numa expectativa, por favor, Simone Luciani, não me decepcione, mas assim, até agora, tudo que eu já joguei dele, tudo correspondeu, então espero que esse daí também corresponda. E a Galápagos, sem querer, anunciaram por ela, né, que esse jogo... A Crânio queimou a largada, né? Queimou a largada, tanto que acho que inclusive a Galápagos vai adiantar, né, o Spoiler Fest, talvez. Vai ter que ser, né? Vai ter como não. Esse aí queimaram a largada demais. Queimaram. Mas é o meu hype de jogo pra 2022, eu quero... Saiu... certeza que vai estar aqui em casa, eu vou jogar esse jogo. Boa, muito bom. Bom, gente, queria mais uma vez agradecer muito vocês terem topado essa maluquice aqui, tá? Como eu falei, não podia ser outras pessoas que não vocês pra estar aqui. Muito fã de vocês. Recadinhos finais. Fica aqui meu agradecimento, recadinhos finais de vocês. Gustavo, manda aí. Meu recadinho final é você que tá assistindo aqui, sempre prestigie os criadores de conteúdo que você gosta, seja aí com uma mensagem. Às vezes a gente pode até dar um like ali, você sabe que a gente tá vendo o que você tá falando, seja aqui no YouTube, porque a gente acaba fazendo participações nos canais dos amigos, deixando pros amigos editar as nossas ladainhas aqui, né? Mas sempre prestigie, porque é um conteúdo que a gente faz hoje por gosto, né? Para poder contribuir de alguma forma para o mercado, para a indústria, para o mundo dos jogos de tabuleiro.
Então, prestigie o criador de conteúdo. E se você tá assistindo aí o Fran e não conhece podcast sobre jogos de tabuleiro, eu recomendo muito que você faça, porque assim, a gente não, entre aspas, compete, porque o YouTube você vai ter que parar pra assistir, né? Tem que fazer. Você não pode assistir o YouTube no carro. Recomendo que não. Tá? Eu não recomendo, né? Não coloque no painel pra assistir gameplay de jogo do seu carro, né? Enfim. Então, no momento que você tá assistindo o Fran aqui, beleza e tal, depois você vai no carro, ainda mais aqui em São Paulo, que é só trânsito, né? Uma beleza, né? Você pode levar 8 minutos ou 2 horas pra chegar no lugar. Você tem ali um podcast para você poder ouvir e prestigie muitos podcasts, porque são conteúdos hoje, são muito variados, e infelizmente é uma mídia que ela sofre com a dificuldade de poder prosperar, seja por apoio, seja porque talvez a mídia audiovisual ela tá muito mais em destaque, porque ela tem essa coisa, porque o jogo de tabuleiro, querendo ou não, é algo que tem essa coisa do visual, do tátil. Então é mais difícil você tentar representar isso, mas a gente faz cada um da sua forma. Então aproveite aquele momento que você tá na academia, tá ouvindo aquelas músicas chatas de fundo, que às vezes os caras põem uns batidão lá que não faz sentido, ou você tá fazendo uma caminhada no parque, você tá ali, que nem eu falei, no trânsito, né, lavando uma louça, limpando a casa. Eu, por exemplo, ouço podcast limpando casa, né? É geralmente o meu momento ali, né? Eu tô varrendo aqui, passando aspirador, papando e tal, eu ponho o podcast pra ouvir. E por conta disso, assim, novamente, se você entrar na Ludopedia, que é um lugar que hoje é uma vitrine pra gente, você vê que tem muitos podcasts que já começaram e já morreram desde que eu e o Coelho começamos. Que não é muito tempo, 2 anos e meio é pouco. E mesmo os podcasts que começaram há anos, também acabaram ao longo do tempo, seja por conta de desmotivação, porque é um ciclo que se fechou. Então, enquanto o criador de conteúdo tá fazendo conteúdo que você gosta, sempre procure e prestigie e comente com as pessoas, principalmente com as editoras, exponha isso, que você gosta desse tipo de conteúdo, porque, na minha opinião, sem esse conteúdo, o mercado seria outro. Assina embaixo. Ó, até que eu foi até junto. Unanimidade. Cara, meus recados finais, eu não vou me delongar pra repetir as coisas que você tá falando, eu vou falar um negócio diferente. Se você, por um acaso, é ouvinte do Gambiarra, ou ouvinte do CrujaCast e tá aqui, porque um de nós tá aqui, pare o que você tá fazendo agora. Pare o que você tá fazendo agora e vá conhecer este canal do YouTube. Exato. Eu vou te falar por que você tem que conhecer esse aqui. Porque esses caras são engraçados demais, cara. Vai lá nos gameplays desses, vocês vão ver. Além dele parecer muito com o Moita, que é um negócio assim, cada vez que eu olho tá mais evidente. E é muito legal quando você dá incentivo para o canal que não tem incentivo do mainstream, sabe? O canal que tá começando, que tá como Sim. Nós todos aqui estamos, sabe? Então, quebrando barreira, né? Essa barreira de subir. Exato. É, porque os canais maiores, eles se retroalimentam, né? Às vezes eles ficam até convidando uns aos outros, porque é natural, porque eles já são amigos há muito tempo, então acabam se retroalimentando. Então você tá aqui, vem conhecer esse conteúdo aqui e vá conhecer outros conteúdos de canais de pequeno e médio porte, que é muito legal para incentivar, porque essa pluralidade, como diria Biscoito, meu companheiro de podcast, é fundamental para que a gente possa ter opiniões diversas sobre jogos Sim. diversos, abordagens diferentes. E o Fran e toda a equipe aqui do pessoal é mais uma visão muito interessante de que é engraçado, até a última vez que eu vim aqui, o Fran falou disso, né? Tem gente que prefere, inclusive, vir no canal menor porque pensa que é menos enviesado e tal, tem uma abordagem diferente. É oportunidade, meu amigo. Vem cá e vem conhecer. Vamos dar a mão a todo mundo e vamos caminhar devagarzinho para chegar perto dos outros que já estão aí há muito tempo com todos os metas. Exatamente, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Deixa o like aí para ajudar. Todo mundo já falou aí, mas complementando, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, seja bem-vindo ou bem-vinda. E até o próximo conteúdo, galera. Até mais. Alô! Aquele abraço.